Muito bem, então, queridos. Vamos dar continuidade às doutrinas fundamentais. Já estamos caminhando para a 10ª aula. 10ª aula a respeito da bibliologia. E é interessante nós lembrarmos que nós gastamos as 2 últimas aulas para falar propriamente de algo que não é teológico, né? Nós falamos a respeito da autenticidade e da veracidade das escrituras. Avaliamos alguns princípios que são usados por historiadores naquilo que nós chamamos de crítica textual e também a respeito de como a Bíblia é digna de ser crida, de ser confiada. Então, é importante que nós lembremos, isso nós vemos fazendo, que confiar na Bíblia não é um salto no escuro. Isso é importante que você saiba, até para você poder fazer aquilo que Pedro fala, estejam preparados para explicar a razão da vossa fé. Então, se um descrente chega e pergunta, por que você crê na Bíblia? Você sabe explicar? Se um descrente chega e pergunta, por que você crê em Cristo? Você sabe explicar? E isso é importante, por quê? Porque nós provamos e podemos mostrar às pessoas que os crentes, os cristãos, não são ignorantes intelectualmente. É verdade que a Bíblia sempre ela deve ser conhecida para ser colocada em prática. Não é apenas um mero conhecimento intelectual. Porém, isso não descarta o intelecto. Então, muitas vezes, o que as pessoas têm a ideia é de que crentes são pessoas ignorantes. E isso é um mito que precisa ser desfeito por crentes piedosos que são dedicados ao ensino, ao estudo, certo? Porque dessa forma você mostra que crer na Bíblia não é apenas um salto no escuro, não é um salto no escuro, mas é a convicção de que a verdade, quando é procurada, ela é achada. E aí a pessoa fica num dilema, ou ela crê na verdade, ou ela continua rejeitando por causa do seu ego. Certo? Então, hoje, se Deus assim permitir, vamos chegar no final das considerações a respeito da inspiração. Falamos que a ideia de inspiração é saber que a Bíblia tem origem divina. A ideia de que a inspiração é, em outras palavras, descrever a Bíblia como um livro vindo da parte de Deus, sem que com isso Deus tenha anulado o uso de seres humanos, né? Deus inspirou a Bíblia para ser escrita por meio de seres humanos, certo? E aí, as coisas que eu quero tratar aqui com vocês hoje, em primeiro lugar já que a Bíblia é inspirada por Deus, se ela vem de Deus, ela tem algumas características que vêm da inspiração. Quais são elas? A primeira é que a Bíblia é inerrante. Não há erros na Bíblia. Quando nós falamos isso, eu quero que você saiba o seguinte: ciência, geografia, história ou filosofia não são dilemas para a Bíblia. Quando nós chegamos nessas coisas, nós não temos medo. Mas a Bíblia, quando nós tratamos da ciência, a Bíblia tem que ser colocada de lado, porque a Bíblia ela não tem base científica, certo? Essas coisas são bem importantes que você saiba que são mentiras. A Bíblia é inerrante e não importa se isso está sendo relacionado à ciência, geografia, história ou filosofia. Abra aí sua Bíblia em João 10:35. Aqui esse texto que nós vamos falar é a respeito de Jesus falando da Escritura. Jesus fazendo uma afirmação de algo que estava escrito e que Jesus, aqui nessa descrição, ele reafirma a verdade bíblica de que não contém erros, que ela é inerrante. Ele diz assim: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então Jesus aqui está falando num confronto com os religiosos a respeito de quem eles achavam que ele era, de quem eles achavam que Jesus era. E Jesus está usando a própria Escritura para provar a sua divindade. Então, quando nós falamos em inerrante, você tem que entender que não contém erros na Bíblia.
Ah, mas e quando nós falamos que a Bíblia, por exemplo, existe o salmista dizendo que a terra tem 4 cantos. Quando o salmista contempla, ele fala nos cantos da terra. E hoje nós sabemos que a terra é redonda. Não é verdade? Isso não seria um erro? O que vocês acham? Seria? Não, porque o escritor bíblico, ele está escrevendo a partir da sua perspectiva. Se você olhasse aqui essa sala, você não falaria os 4 cantos da sala? Se você olhasse lá fora, você não falaria os 4 cantos do que você está enxergando? Ao que se dá isso, irmãos, é o nome linguagem fenomenológica, que é uma linguagem de descrição a partir do que o escritor está vendo. Ele vê algo e logo ele descreve. Então isso não quer dizer que contém erros. Quer dizer que na linguagem poética em que ele escreveu, ele está descrevendo algo que ele está vendo. Certo? Então isso é importante que você saiba. Por quê? Porque a literatura tem essas diferenças. Quando você fala, por exemplo, você vai contar sobre um comício político, e você olha aquela quantidade de pessoas, você fala assim, tinha em torno de 5.000 pessoas lá. Você está dizendo que eram 5.000 pessoas contadas dedo a dedo? Não necessariamente. E nem por isso é um fato errado. A questão é que existe o arredondamento. E assim você vê em várias descrições bíblicas que seguem o mesmo padrão. É como a gente dizer assim, olha, a igreja estava lotada, tinha mais de 100 pessoas. Você não está determinando o exato número, você está dando uma descrição geral. E isso não torna erro. Outra objeção que comumente se fala é que nós sabemos que o mamífero não era uma ave, não é uma ave. E lá em Êxodo 11, nas restrições alimentares que você vê Moisés dando, fala lá que eles não deveriam comer aves, e uma das aves que ele fala nessa lista é do morcego. Mas isso não é um erro científico? Nós sabemos hoje que o morcego não é ave, não é verdade? Mas vocês devem lembrar da linguagem fenomenológica. O que é isso? Ele está enxergando e tudo que tem asa para ele é ave. Certo? Então não existe nenhuma contradição ou alguma coisa que seja difícil de explicar. O ponto é que a Bíblia, ela não tem nada de contradição científica, mas ela não tem o propósito primário de ser um livro científico. Você não vai ver a Bíblia descrevendo cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, mas isso não quer dizer que existam erros. Então, como diz o professor Adalto Lourenço, toda a Bíblia corretamente interpretada e toda ciência corretamente comprovada são complementares. Por quê? Porque toda a verdade vem de Deus. E nós não temos medo da verdade porque sabemos que a Bíblia vem de Deus. O que é importante que você saiba é não querer colocar rótulos bíblicos na Bíblia de, por exemplo, essas questões científicas. Não. Ou então você querer colocar dentro da Bíblia um pensamento de Platão e de Aristóteles comprovando. Também não. Certo? Entendido até aqui? Então, quando você pensar na Bíblia inerrante, você deve lembrar que não contém erros. Não contém erros. Certo? Em segundo lugar, porque a Bíblia é inspirada por Deus, ela vem de Deus, ela é infalível. O que é a palavrinha infalível quer dizer? Que não conduz ao erro. A ideia de ser infalível é que não erra. Pense por um instante quando você pensa a respeito de algo que você quer que dê certo e você quer ter alguma segurança. Aí você diz assim, precisamos quando você vai fazer esse plano, de algo que seja infalível para que amanhã dê certo. Então, muitas vezes, quando você quer fazer um piquenique com a sua família no outro dia, você procura métodos de saber se amanhã vai chover ou não. E aí você recorre ao sistema meteorológico. E aí você espera que ele acerte, porque no outro dia você quer fazer o piquenique. Aí dá lá na previsão que amanhã não vai chover. Chega no dia seguinte,
Porque o sistema meteorológico não é infalível. Ele até acerta, mas ele não é infalível. Então, se você confiasse cegamente no sistema meteorológico, você poderia ser conduzido ao erro. De que forma? Digamos que você planeja uma viagem em que o lugar que você vai precisa ter sol para você desfrutar. E aí você se programa com base no sistema meteorológico que naquele dia não choverá. E aí você vai, pega o carro, anda 3 horas, chega lá, brum, relâmpagos, chuva, tempestade. Porque você confiou num sistema que não é infalível. Com a Bíblia isso não acontece. A Bíblia pode ser confiada com completa convicção, porque ela não leva ninguém ao erro. Nunca falha. É um caminho seguro para o presente, para você viver o hoje. Ela é um caminho seguro. Ela é um caminho seguro para o que vai vir no futuro. Olha a diferença. A diferença é que a Bíblia, o que ela falou que ia acontecer, algumas coisas já aconteceram. E o que ela disse que vai acontecer no futuro, você pode ter certeza que vai acontecer, porque ela é o quê? Infalível. Então só a Bíblia, a palavra de Deus, tem esse caráter infalível. Por quê? Porque ela vem de um Deus que é infalível. Estão entendendo a lógica? A Bíblia, ela é proveniente de um Deus perfeito, santo, todo-poderoso, onipresente, onipotente. Essas características de Deus é o que, em outras palavras, nós diríamos assim: somente Deus pode ter essas características. É o quê? Todo poder. Você não tem todo poder, eu não tenho todo poder, nem um ser humano tem, e nem um sistema político, econômico, nenhum. Deus tem. Eu não posso estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Você não consegue estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Isso é a ideia da presença. Nós só conseguimos estar em um lugar por vez. Deus é onipresente. A presença não é algo que limita a Deus. Ele está em todos os cantos. Aí você pensa assim, mas isso é impossível. É impossível para seres humanos finitos. Para o Criador de todas as coisas, é um dos atributos que marca a sua pessoa. Aí você começa, quando você pensa nos atributos, você começa a entender que não é qualquer coisa que você trata a Deus. É o velhinho lá de cima. É meu faixa. Não. O Deus poderoso da Bíblia é um ser acima do que você pode imaginar, e por isso a reverência e o respeito que você deveria manter sempre diante de Deus é o mais alto. É o mais alto. Então vamos abrir aqui alguns textos bíblicos. Abra lá em Salmo 119, 9. Esse Salmo 119, que é o mais comprido da Bíblia e também com muita instrução de sabedoria, ele faz várias etapas em relação à instrução de sabedoria. E ele diz aqui no verso 9 assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então o salmista está fazendo uma pergunta retórica aqui, na qual ele vai explicar agora. Então, como é que os jovens, e não se limita só aos jovens, como os seres humanos podem manter puros seus caminhos? O seu andar, a sua maneira. Aqui a ideia de caminho é a ideia de viver. Como podem viver de maneira pura? Aí ele diz: observando segundo a tua palavra. Então você nota que eu estou fazendo a leitura na NAA, deixa eu colocar na NVT. Você nota que o salmista aqui, quando ele fala isso, ele diz assim: como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. Então, para o salmista e para a Bíblia, sabedoria, ela vem em primeiro lugar, não com conhecimento intelectual apenas, mas com
a vida que leva a Deus em consideração. Então, quando você levanta de manhã cedo, você começa a pensar a respeito do que Deus espera de você para o dia. Quando você está fazendo suas atividades normais, como estudando, trabalhando, você pensa a respeito de como você deveria se comportar que agrada a Deus. Aí você diz assim para mim, mas pastor Adriano, eu não sei. Por isso que a Bíblia existe. Para que você possa descobrir isso por meio da palavra de Deus. Então, dessa forma, você evita o caminho da tolice, o caminho do erro. Se a Bíblia existe para lhe dar direção e para você não errar, não usar a Bíblia é sinônimo de erro. De erro. Pule aí para o verso 11, diz assim: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que dá a instrução a respeito do que Deus espera. Não importa o quão sincero o ser humano possa ser, o quão genuíno e autêntico ele possa se sentir, sem a instrução da palavra de Deus, é impossível conhecer a Deus. Direto e reto. Esse é muito objetivo. Sem o entendimento da palavra de Deus, você vai continuar caminhando no erro. Porque a sinceridade nem sempre arranja o caminho. Lembram daquela frasezinha famosa? Toda vez que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então a pessoa é sincera, ela realmente busca fazer o bem. Mas se ela der vazão apenas ao seu sentimento e não conhece nada da palavra de Deus, ela vai rapidamente cair no erro. Por quê? Porque com frequência a Bíblia nos repreende, nos corrige. Então, por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito do relacionamento amoroso? A Bíblia é muito direta. Ela diz que um relacionamento amoroso é algo para ser desfrutado no casamento entre um homem e uma mulher. Aí eu sou um jovem mesmo, mas eu estou falando se eu fosse mais jovem, tá? Eu sou um jovem e aí eu penso assim, mas não tem problema eu conhecer alguns meninos, porque afinal de contas é só dessa forma que eu posso saber se eles são legais ou não. Aí o que acontece? Essa mentira do coração, do sentimento, em pouco tempo ela vai ocupar o lugar da mente. E aí aquele erro que você podia descobrir, você não descobre porque ele está baseado no seu sentimento e não na palavra de Deus. E é sutil isso. É sutil isso. Hoje eu pensava a respeito disso, terminando a leitura do livro, 12 maneiras que o seu celular tem mudado você, e lá ele fala a respeito da estratégia de Satanás na estratégia do nada. O que é a estratégia do nada que ele fala? A estratégia do nada é você viver sua vida na onda daquilo que a moda, a cultura joga em nós. Por exemplo, o que está em alta hoje em dia que nós vemos? Os jovens fazendo stories, TikTok, de coisas idiotas que não edificam a ninguém. Qual é a minha próxima música que eu vou escutar? E aí faz aquelas caras boba. E aí, esse tipo de lazer que nada edifica, ele rouba o lugar de algo que poderia edificar. Isso eu estou falando de uma coisa que nós não percebemos, porque ela não é em si mesmo um pecadão, naquele que você diz assim, eu não vou roubar, eu não vou matar. Mas a estratégia de Satanás é justamente tornar as pessoas infrutíferas. Jovens que gastam seu tempo muito mais com TikTok, Instagram e esse tipo de coisa, não que isso seja pecado em si, mas que gastam esse tempo e não sabem nem quantos livros tem na Bíblia. E isso vale também para os adultos. Por quê? Porque essas coisas não são infalíveis. Elas levam ao erro. A Bíblia não conduz ao erro. Abra aí em Mateus 5, verso 18.
Mateus 5,18 diz o seguinte, aqui de novo, Jesus falando a respeito disso, da palavra de Deus. Ele diz, eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. O que Jesus está falando é, a palavra de Deus leva ao acerto. A palavra de Deus não conduz você ao erro. Se você confiar na Bíblia, aprender dela, você vai ver uma vida que agrada a Deus. Mas nós vamos acertar sempre? Não. Por isso que a Bíblia existe, para que nós possamos nos arrepender e voltar ao caminho. O salmista chama a Bíblia de lâmpada para os meus pés. A ideia de lâmpada é a ideia de luz. Quando você está caminhando no escuro, se nós apagarmos essas luzes, você não saberá, eu disser assim, irmão Fausto, chegue até o pastor Fernando. Ele não vai saber ir. Por quê? Porque a escuridão impede de enxergar o caminho. A Bíblia traz luz para os seus pés. Ela traz a luz para você caminhar de uma maneira que Deus aprova. O problema é que, com frequência, essa luz é ofuscada porque nós não queremos procurar. Nós não queremos ligar o interruptor da luz bíblica. Nós preferimos coisas prontas e coisas que não exigem pensar. Coisas que não exigem pensar. Abra aí a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 2. Olha o que Tito fala a respeito da palavra de Deus da Bíblia e o que contém na Bíblia. Ele diz assim, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. O que Tito está falando a respeito da salvação em Cristo é verdade, ele diz, e isso foi prometido por Deus não agora, há muitas centenas de anos antes. E porque Deus é poderoso para cumprir, vale hoje. Vai valer daqui a 10 anos, vai valer daqui a 50 e vai valer por todo o tempo ainda até que Jesus volte. Nós falamos a respeito disso e eu não quero voltar, porque nós confiamos na Bíblia. Nós falamos isso. Nós comparamos a livros históricos que a Bíblia é muito mais autêntica e verídica. Ela é muito mais confiável. E isso eu não estou falando de teologia. Eu estou falando de base histórica. Certo? Então, essas duas coisas são coisas que a gente tira, essas características, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Porque ela é inspirada por Deus, vem de Deus, ela é inerrante. E porque ela é inspirada por Deus, ela é infalível. Até aqui, beleza? Tranquilo? Então, em terceiro lugar, porque a Bíblia é inspirada por Deus, ela é interpretável. Aí você diz assim, eu falei que cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer, porque é uma interpretação. Não. Sinto muito puxar o seu tapete se era isso que você entendia por interpretável. Interpretável quer dizer que existe apenas um sentido. Apenas um. Pesado isso. Por quê? Porque então as várias interpretações que eu posso ter e você pode ter e qualquer um pode ter estão erradas? É aí que entra o ponto. A Bíblia, ela é, na Reforma Protestante, os reformadores eles diziam que é necessário com a Bíblia orare e labutare. Orar para compreender a Bíblia porque ela é divina, ela é a palavra de Deus, e labutar, suar, ler, estudar, porque ela é um livro. Então, quando você chega na Bíblia com sentimentalismo apenas e traz todo o entendimento que você quer na Bíblia, você vai interpretar ela errada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o autor, o escritor, ele tem uma intenção autoral. Vamos lá, você me manda uma mensagem de WhatsApp. Amanhã vamos lá. E eu leio aquela mensagem do WhatsApp.
Quando você me mandou aquela mensagem, amanhã vamos lá, você tem uma intenção. Vamos lá aonde? Amanhã vamos lá assistir o jogo de basquete. Mas quando eu leio amanhã vamos lá e não procuro saber a intenção do autor que me enviou, eu posso colocar o que eu quiser lá, porque eu não estou preocupado com a intenção que foi escrita. Entenderam? Então, quando eu leio amanhã vamos lá, eu posso ler aquilo e dizer, amanhã vamos lá na padaria. Estou louco para comer um sonho com caramelo ou doce de leite dentro. Amanhã vamos lá comprar roupas novas, porque eu preciso de... Esse é o ponto, irmãos. A Bíblia, ela precisa ser interpretada de acordo com a intenção autoral. E como nós fazemos isso? Como? Alguém sabe como nós fazemos isso? Está escrito ali, né? Está escrito embaixo do que é interpretável. Existe uma palavrinha chamada hermenêutica, que é uma ciência que estuda a interpretação correta de textos. A hermenêutica, mais uma vez, não é apenas coisa da Bíblia. A hermenêutica é uma ciência usada para qualquer tipo de literatura. O que está incluído na hermenêutica bíblica? A gente chama de uma hermenêutica histórico-gramatical. Histórico, porque ela precisa entender o que estava acontecendo no contexto histórico. Quando Paulo fala a respeito do uso de véu das mulheres, o véu, quer dizer que isso era algo que seria exigido para todos os momentos da história da igreja? Não. Isso nós descobrimos estudando a história, que era algo específico daquele momento cultural. Então, nem tudo que está lá é reproduzido de maneira igual. O princípio permanece, mas não a prática. E por que a gente fala histórico-gramatical? Porque a gramática também importa. Então, sinto muito para os ignorantes de plantão, mas você precisa aprender português. Se possível, você pode aprender grego, latim. Então, muitas vezes a gente diz assim, isso daí não vale nada. Vale, porque quando você aprende o papel do sujeito, do verbo, da preposição, você interpreta um texto de maneira certa. Sinto dizer isso, mas é verdade que um professor, muitas vezes de português, vai interpretar a Bíblia de maneira mais correta do que um crente que não tem nenhum tipo de cuidado com isso, por mais sincero que ele seja. E aqui eu não estou entrando no campo de salvação. É verdade que se o crente crer em Jesus, na mensagem do Evangelho, ele está salvo. E o professor de português que interpreta da maneira certa, mas não crê em Jesus, ele está perdido. O que eu estou falando aqui a interpretação não é colocada no lixo. É necessário você estudar para interpretar da maneira correta. Interessante isso, né? Por quê? Porque a ideia que nós temos e que nos é passada cada um interpreta do jeito que quer a Bíblia. Isso é mentira. Ninguém faria isso ao ler uma notícia de um tsunami numa ilha determinada. Você não leria aquilo e diria assim, olha, o tsunami não caiu, não passou, não devastou a ilha do Japão. Isso não é questão de interpretação, é questão de saber ler a notícia da maneira correta. Por que com a Bíblia modifica? Não modifica. A diferença é que, mesmo que a pessoa seja capaz de entender a Bíblia interpretando corretamente, isso não necessariamente salva a pessoa. Por quê? Porque é preciso uma obra sobrenatural para que ela creia nisso. É o que a Bíblia, é o que nós damos em teologia o nome de iluminação. A ideia da iluminação é a ideia de que aquele texto bíblico que você interpretou corretamente, ele começou a fazer sentido de uma forma salvífica. Você agora olha para aquilo que a Bíblia fala de Jesus e você ama. Você olha para a Bíblia a respeito do que ela falou de você ser um pecador e você chora por causa dos pecados. Isso é iluminação.
Uma pessoa que interpretou a Bíblia corretamente, mas que não tem ação sobrenatural, ela não chora por causa dos pecados. Ela não se arrepende por causa dos pecados. Existe uma história de um professor na faculdade que ele estava ensinando interpretação de texto. E aí, um determinado momento, ele distorce o que Paulo fala a respeito da salvação. Ele estava ensinando o que Paulo disse a respeito da cruz. Ele diz assim, algo mais ou menos assim no texto. É necessário se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus para herdar a vida eterna. Aí o aluno chega para ele e fala assim, professor, mas o senhor é um homem tão letrado, como é que o senhor acredita nisso? Ele disse, quem disse que eu acredito? Aí ele disse, mas você acabou de ensinar isso. Ele disse, não confunda interpretar o texto corretamente com acreditar no que o texto diz. Entenderam onde eu quero chegar? Esse professor foi honesto na interpretação do texto. Mas isso não quer dizer que ele creu no texto. São coisas diferentes. Crer no texto é uma ação sobrenatural. Mas entender o texto é fácil para qualquer um. Certo? É verdade, irmãos, que existem, como diz 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, existem textos difíceis, que você precisa entender bem o contexto histórico, você precisa cavocar fundo. E nem todos vão ter essa capacidade em alguns textos difíceis. Para isso, existe o pastor Fernando, para esclarecer suas dúvidas. Você liga para ele e pergunta, pastor, o que esse texto quer dizer? Para isso existe uma exposição sequencial da Bíblia para você entender o texto no seu contexto histórico e gramatical. Mas aquele assunto que diz respeito à salvação, ele é tão simples que uma criancinha, eu acredito, a partir de 4 aninhos ela já é capaz de entender que ela precisa de Cristo para ser salva. É verdade que ela não vai entender todos os desdobramentos teológicos, mas o principal é fácil de ser entendido. Ok? Abram suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 22. E aqui, o que eu quero chamar a atenção, versos 41 a 46, é a perspectiva de Jesus a respeito dessa tarefa hermenêutica. Vocês vão ver nesse texto que o que Jesus fez foi interpretar a Bíblia de acordo com o seu contexto histórico e gramatical. Jesus usou a própria palavra de Deus em seu contexto para confrontar, ao ser confrontado pelos fariseus. Diz assim o texto bíblico. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi. E Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Então aqui o texto, talvez você escutou, ficou boiando, né? O que Jesus está fazendo é usar o que a Bíblia ensina com pessoas que supostamente conheciam a Bíblia, ou não supostamente, os fariseus eles conheciam mesmo, e provar na Bíblia que ele era o Cristo. É isso que ele fez aqui. Ele disse assim, mas quem vocês dizem que Cristo é? É o filho de Davi. Então deixa eu explicar o que a Bíblia fala para vocês. Então, o que Jesus fez aqui foi interpretar a Bíblia da maneira que ela precisa ser interpretada. Por fim, queridos, até aqui tranquilo? Então, aquela ideia que você tinha assim, hoje vou abrir a Bíblia em um texto qualquer e ver o que Deus quer falar comigo, é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque você não sabe o contexto que aquilo está escrito e você não teve um trecho maior para interpretar. Geralmente eu digo assim, 3 versículos para cima e 3 para baixo já lhe ajudam a entender o verso que você vai ler.
Mas por que eu fico com medo e receio que os irmãos façam isso? Porque eu tenho medo que os irmãos abram lá em Hebreus que diz assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí você diz assim, mas não era esse, eu errei. É perigoso. Quer brincar desse jeito? É perigoso. E fora isso, você corre o risco de interpretar equivocadamente. Né? Corre esse risco. Mas então, eu não posso, dessa interpretação, ter outras aplicações? Pode. A aplicação é diferente de interpretação. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A interpretação do texto é, Davi estava falando a respeito de um cuidado de Deus em um momento específico da sua vida. Mas você não pode aplicar esse texto pensando assim, na sua saúde? Pode. Pode, porque é uma aplicação válida. Mas você tem que ter cuidado de pegar o texto e colocar no texto algo que o texto nunca ensinou. Ficou claro? Deu para entender? Então, considerações a respeito da inspiração. Por ser inspirada, inerrante, infalível e interpretável, somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca do Deus único e verdadeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Somente a Bíblia revela Deus para você. Se você for sincero, muito sincero, mas não usar a palavra de Deus, a Bíblia, a ideia, a noção que você vai ter a respeito de Deus é equivocada. Você, no máximo, pode raspar o alvo, mas você não acertará o alvo. Porque é preciso Deus se revelar para que nós o conheçamos. Por quê? Porque Deus está fora da mesma linha que nós, tanto do tempo quanto de finitude. Deus é infinito, Deus é infinito, nós somos finitos. Então, a ideia de Deus se revelar, Deus precisou se apresentar. Se ele não fizesse isso, nós seríamos incapazes de conhecê-lo. Uma vez que Deus se apresentou e ele disse, olha, eu sou Deus, eu sou assim. Como você descobre? Por onde ele deixou escrito. Por isso a Bíblia é segura. É nela que se encontra. Então, quando nós pegamos qualquer crença, por mais sincera que ela seja, se ela não tem base bíblica, ela vai estar indo para o erro. Direto assim. Ah, mas vocês são radicais demais. Nós não somos radicais. A Bíblia é. A Bíblia diz que só existe um caminho que leva à vida eterna, que é Jesus. A Bíblia diz. Então, a minha sugestão aos irmãos é, nunca bata a boca por opinião, mas apresente o que a Bíblia diz. Olha, mas por que você está falando isso? É o que a Bíblia me ensina. Ah, mas eu não concordo que somente um caminho leva a Deus. Olha, é o que a Bíblia diz em João 14,6. Ah, mas eu não acho que o caminho assim é tão estreito. Olha, a Bíblia diz que ele é tão estreito ao ponto de só passar uma pessoa por vez. Então, não morda a isca de debates de opinião, mas sim debates em que você possa expor a Bíblia. Então, qualquer crença que a rejeite a Bíblia é incapaz de levar o homem ao real conhecimento da divindade. Simples assim. Simples e duro e direto assim. Então, o que eu diria a vocês aqui com esses pontos que nós falamos é: leia a Bíblia, conheça mais a Deus, leia a Bíblia, use ela, pense a respeito dela, medite ao caminhar. Por quê? Porque dessa forma você vai cada vez estar mais protegido do erro. Esse é um perigo muito grande que nós vivemos. Nós estamos num tempo em que nós valorizamos tanto pessoas que estão lá do outro lado do mundo, no Japão, e isso é maravilhoso mesmo. Mas o compromisso que você tem via WhatsApp ou mídias sociais com essa pessoa no Japão, ela não é pessoal, porque você não tem obrigações de amor ao próximo, diferente do contato pessoal que nós temos por meio da igreja. Na igreja, você tem pessoas que você precisa aturar. Tem irmãos que precisam serem aturados, é isso mesmo. Tem outros que você precisa incentivar. Tem outros ainda que você precisa
receber ajuda. E isso só acontece no caráter físico. Ah, mas eu não sei se isso é tão importante. Então fale isso para a Bíblia, porque a Bíblia conta que Jesus encarnou. Se a presença física não fosse importante, Jesus teria continuado sem corpo. Já pensaram nisso? Jesus se fez carne e andou entre nós porque a presença física é importante. Não desvalorize isso. E o tempo que muitas vezes você pode usar para lazeres, e irmãos, eu sou um adepto do celular, eu uso também. Mas o que eu estou falando é muito fácil o corriqueiro do dedo para baixo, porque é assim que o celular faz, né? As mensagens são... É muito fácil isso ocupar o valor daquilo que tem valor eterno. E a minha preocupação é, começando em mim, olhar para trás daqui a 20 anos e dizer assim, quanto tempo eu desperdicei. Nas minhas orações, essa sempre é uma das orações mais recorrentes. Pai, não me deixa desperdiçar o tempo. Não me deixa desperdiçar o tempo com aquilo que não tem valor eterno. Então, irmãos, a Bíblia ela é um caminho seguro para você não desperdiçar o tempo. Amém? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Uhum. Uhum. É uma boa pergunta, né? Então a gente tem que entender, por meio da interpretação histórico-gramatical, aquilo que o texto ensina. Mas é fato que existem algumas doutrinas que elas são secundárias. O que eu quero dizer com secundárias? Elas têm margem de debate. Por exemplo, a escatologia, que é a doutrina do que vai acontecer no futuro, ela não é exaustiva. Nós podemos ter uma boa direção, mas ela não é exaustiva. Então é isso que nós chamamos de doutrina secundária. Não é importante? É, mas ela não é algo que, se a pessoa errar, ela é um herege. Por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, isso não pode ser errado. Porque se você for sincero e pensar que Jesus é um anjo, a sua salvação está comprometida. Então, em relação ao batismo, eu diria assim, esses irmãos são irmãos amados, mas eles estão equivocados. O batismo é só depois que crê. É isso que eu diria. Mas isso não me torna inimigo desses irmãos presbiterianos. Me faz pensar que os homens são falíveis. Por quê? Porque quando a doutrina do batismo sai da Escritura como base única, ela pode acontecer isso. Né? Então, eu diria isso. Nem os crentes se entendem. Depende em que assunto, né? Depende de que assunto. Esse é um ponto secundário na fé. Ah, mas não é importante? É importante, mas ele não prejudica a salvação. Mais alguém? Então vamos ter uma palavra de oração? Pai santo e bendito, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos deu de vida, por esse tempo tão precioso junto aos irmãos. Ajuda-nos a lembrar que a tua palavra é inerrante, que nós podemos confiar que ela não contém erros. Nos ajuda a lembrar que ela é infalível, ou seja, ela é um guia seguro para a nossa vida. E ajuda-nos a nos esforçar para interpretarmos ela da maneira correta. Que o Senhor nos dê graça, humildade, porque muitas vezes nós vamos errar, e que o Senhor nos ajude a, sempre que isso acontecer, com humildade, nós possamos voltar aos teus caminhos e dessa forma, cada vez mais, te honrarmos e glorificarmos com as nossas vidas. É o que nós te pedimos por meio do teu Filho amado Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.